Muito bem, recebendo também com muito carinho o nosso debate o padre Antônio José Costa, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Meier, Rio de Janeiro. Que bom tê-lo conosco também. Nós gostaríamos de ouvir a sua primeira opinião, padre. Irmãos que estão nos ouvindo, com certeza existem barreiras, são claras, são concretas na nossa história, na nossa teologia, mas eu tenho certeza que ao irmão Eliel fazer essa pergunta, todos em casa deram uma resposta, sim ou não, segundo a posição do seu coração diante dessas barreiras. Estamos dispostos a talvez transpô-las, estamos dispostos a afirmá-las cada vez mais. Então, como disse o pastor, realmente existem predisposições, preconceitos, aquilo que cada um católico pensa dos evangélicos, aquilo que cada evangélico pensa dos católicos. Se nós buscarmos uma fidelidade maior, todos juntos, à palavra do Senhor, talvez essa resposta seja mais positiva. Estão chegando ao fim algumas barreiras. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje. Muito bem, e a possibilidade da união de católicos e evangélicos? Olha, a realidade dos fatos é que houve uma mudança muito grande a partir do Concílio Vaticano II, em relação até mesmo à própria perspectiva da Escritura. E a partir do momento que se sancionou uma metodologia nova para abordar as Escrituras, e isso dentro da academia, de um modo geral, trouxe uma aproximação entre evangélicos e católicos no que diz respeito à análise das Escrituras Sagradas. A utilização do método histórico-crítico, que começou lá pelo Iluminismo e trouxe uma aproximação a partir do Concílio Vaticano II, como também um incentivo para a leitura da Bíblia nos lares católicos e tudo mais. Essa aproximação, em certo sentido, é benéfica, porque o Espírito de Deus, que fala através da palavra, conduz muitos à verdade através da própria leitura da Bíblia. Agora, o que acontece é que quando nós ouvimos discursos, às vezes, de algumas pessoas falando algumas coisas que hoje acontecem no catolicismo e coisas que hoje não acontecem, por exemplo, são baseadas simplesmente naquilo que uma pequena parcela de católicos vivencia. Mas o povão, de um modo geral, ainda continua sendo voltado àquelas superstições, idolatria e uma série de outras coisas, e não corresponde com a verdade. Então, o que acontece? Quando há essa abertura, de um modo geral, a gente tem a nossa suspeita no sentido de que, será que de fato está acontecendo uma aproximação? Eu já ouvi discurso até aqui na Rádio Melodia de que não existe idolatria no sentido de adoração a Maria, não existe uma série de outras coisas, que a supremacia papal, e no entanto a verdade dos fatos não é esta. O que o povão está vivendo hoje no nosso país é, de fato, a mesma ignorância que viveu na ocasião da Idade Média. Muito bem, doutor Vinícius Nelson. Aliás, o que acontece é que, através dos tempos, pela ignorância do povo católico, pela ignorância do povo cristão, vamos dizer, a nossa reforma, a contra-reforma começou em 1540 e poucos. Então, durante todo o período do cristianismo, havia sempre a devoção a Maria, no sentido de ser a mãe do Cristo, mas nunca, como muita gente acha, até católicos, de endeusar ou adorar. Nós não admitimos na Igreja Católica a palavra adorar Maria, só se adora a Deus. É o único ser adorado, é o próprio Deus. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o único centro de toda a vida da igreja. Então esse negócio de dizer que Nossa Senhora é deusa, isso não existe. Nossa Senhora seja adorada, isso não existe. Nenhum católico orientado aceita isso. Nem o magistério da igreja, nem os documentos da igreja. Você não vai encontrar nunca ninguém. Hoje, por exemplo, é dia de um santo chamado São Bernardo, que foi um abade que tentou lutar contra os erros do seu tempo, em 1100 e poucos, contra erros do clero no seu tempo, que fundou um monte de mosteiros, depois foi abade no mosteiro de Clairvaux. Esse homem era um devoto de Maria no sentido de ser a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, mas jamais falou em adoração de Nossa Senhora. A igreja jamais, através dos tempos, colocou Maria sequer no nível do seu filho. Ela é uma criatura que merece todos os elogios, mas a igreja não está afastada de Maria. Eu respondi naquela época, em abril, alguém me perguntava aqui na mesa se Nossa Senhora de Fátima e as revelações, eu dizia, a igreja nunca pediu que ninguém acreditasse em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, nessas aparições todas. Esses lugares têm santuários que louvam a Jesus Cristo, e como faz coisa boa em benefício da evangelização e da salvação, a igreja permite. Mas quem não quiser acreditar que apareceu ou não apareceu, isso não tem nenhum valor. A revelação terminou com São João.
Não existe nenhuma revelação possível de Maria ou de imagem qualquer ou de coisas como muitas vezes, misturando animismo, misturando espiritismo, os católicos e os evangélicos muitas vezes fazem. A base da nossa formação evangélica e católica jamais admite nenhum outro Senhor senão Jesus Cristo. Padre Antônio José Costa. Só Jesus realmente é o único mediador entre Deus e os homens. Cremos de todo o coração. Eu tenho certeza que nas nossas igrejas, seja católicas, seja evangélicas, tanto para os padres quanto para os pastores, muitos irmãos se aproximam pedindo a nossa oração. Tenho certeza, para todos nós aqui no final de um culto, num domingo, numa quarta-feira, muitos irmãos se aproximam de nós pedindo a nossa oração, que nós oremos com eles, que nós os apresentemos ao Senhor. Muitos irmãos no final dos nossos cultos, com certeza são chamados ao altar para dobrarem diante de Deus os seus joelhos e com certeza padres e pastores passamos por esses irmãos, impondo mãos, orando por eles, pedindo ao Senhor por eles, eles de joelhos dobrados diante do altar e passa um homem orando. O problema maior com relação a Maria, seja aos santos, seja a questão ministerial, é uma questão muito mais ampla. A barreira não é tão simples, não é a pessoa de Maria. Maria não é dos católicos, Maria não é dos evangélicos. Maria não é idolatrada pelos católicos, como eu tenho certeza que Maria não é odiada pelos evangélicos. A questão é um pouquinho maior do que essa, a questão das mediações da graça. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele porta toda a graça de salvação, inclusive para a Virgem Maria. Não há pessoa que tenha passado sobre essa terra que não precise da salvação em Jesus Cristo. Quando nós falamos de Maria ou dos santos, nós colocamos uma questão mais ampla das mediações. E eu tenho certeza, não quero dar resposta para a questão, mas nós temos que trabalhar isso de uma maneira melhor na Igreja Católica, sem dúvida alguma. Nosso povo, que é católico por, não sei, por contato, por tato, né? Você é o quê? Eu sou católico. E quando as coisas apertam, vão a um santuário ou outro, e muitas vezes com ideias muito confusas. O nosso povo católico precisa de orientação. Mas a realidade de que todo aquele que crê em Cristo Jesus é feito sacerdote, profeta e rei, e participa do munus, do poder sacerdotal de Cristo, e uma das atribuições do sacerdote é orar, é interceder, não em seu próprio nome, mas em nome daquele que é a vítima, que é Jesus Cristo. Isso é uma realidade praticada, seja na nossa igreja católica, seja nas igrejas evangélicas. O modo como isso é realizado, o modo de expressão de devoção, muitas vezes é confuso, sem dúvida alguma. Revela confusão da cabeça? Sem dúvida alguma, devemos esclarecer. Mas a questão é um pouco mais ampla. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Doutor Vinícius Nelson. Quando é muito comum dizer assim, o Papa canonizou fulano de tal. O cara já era santo de qualquer jeito. O Papa colocou num cânon, num livro, o nome de alguém que podia servir de exemplo. Só isso, não transformou ele em santo na hora que canoniza. Isso é uma palhaçada, isso é besteira de jornal, de mídia, de Globo, de um monte de besteira. E quando abriram a cortina da inauguração, disseram, aí ficou Nossa Senhora do Ó. O povo inventa essas bobagens e continua pela tradição de ignorância do povo. Maria é uma só. Não existe coisa nenhuma que modifique Nossa Senhora de Fátima ou de Lourdes ou não sei o que, nada disso. Maria, mãe de Jesus, que mudou de roupa. E só é colocada como uma imagem para representar alguém que foi obediente à vontade de Deus. Esse é o valor maior de Maria, e só. E se você se ajoelha e adora Nossa Senhora, você não é católica. Você é excomúnio, fora da comunidade, porque a tua igreja católica nunca ensinou a adorar uma criatura, só Deus. Você está errada e nunca escutou, nem aprendeu de padre nenhum, nem do magistério da igreja, esse ensinamento de adoração. Muito bem. Silas, você não verá nem eu, nem o Padre Antônio, eu não estou falando do senhor, coisa nenhuma da sua igreja, não Assembleia pode. de Deus, nem presbiteriana, não. A base de jamais eu vou atacar qualquer uma isso das... aí sabe o que nós é? somos subterfúgio, agora amigo. diferente do que fomos na Idade Média. Posso falar? O Padre Antônio José Costa também está com a gente aqui. Esse documento que nós estamos lendo aqui tem validade? É válido esse documento? O do Vaticano II? Isso. Sem dúvida. É válido? Sem dúvida. É o documento da Igreja Católica. Lembrando só que todo documento tem que ter uma interpretação reta.
E há uma comissão da Igreja Católica, uma comissão permanente de reta interpretação dos documentos, principalmente do Vaticano II. Houve um tempo em que foram levantadas questões a respeito desse parágrafo, que é bastante complicado, a gente acabou de ver pelas nossas conversas. Foi levantada uma série de questões por bispos da Suíça, uma região bastante povoada por protestantes, bispos alemães e tudo, e foi colocado que todas essas palavras que são colocadas a respeito de Maria, ou seja, adjetivos, devem ser compreendidos como intercessão. Nenhuma intercessão é substitutiva da intercessão de Cristo. Toda intercessão só é possível por Jesus Cristo. Isso está no documento que agora, mais recente, chamado Catecismo da Igreja Católica. Infelizmente, a gente não trouxe. Só queria... Então Maria fica sendo intercessora, ela perde o cargo de medianeira. A compreensão de medianeira, todos esses adjetivos que o pastor Silas colocou, é intercessão, ponto. Nada além disso, não é possível nada além disso. Não existem dois caminhos para se chegar a Deus, um que é Jesus Cristo e um que possa dar uma curva ali pelo lado e seja Maria. Ouça não católico. É possível isso. Agora, o pastor Fabiano colocou a questão daqueles que frequentam a academia. Bom, eu frequentei a academia, então a minha obrigação como líder da Igreja Católica também é passar isso para os meus irmãos. Então, se os irmãos que estão ouvindo, a Carmen que ouviu, deseja ouvir toda essa documentação partilhada com os irmãos, vista a partir à luz da palavra de Deus, Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Meia, porque nós não podemos esconder, como o irmão mesmo colocou, e essa não é uma barreira que nos desune, essa é a única ponte que nos une, porque é o nosso único Salvador. Essa é a nossa certeza comum aqui. Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. Só se chega a Deus, só se entra em comunhão com Deus pela morte redentora de Jesus Cristo, que nós acolhemos quando o aceitamos pela graça do Espírito Santo. Essa é uma realidade, mas não podemos abrir mão disso. Nossas práticas precisam ser purificadas, sem dúvida, revisadas, sem dúvida. Algumas palavras precisam ser explicadas, sem dúvida alguma. Não vamos abrir mão disso. Agora, a pergunta que foi feita no início é: as barreiras que separam católicos e evangélicos estão chegando ao fim? Abro mão de dar uma resposta sim ou não. Agora, uma é a certeza: aquilo que nos une é a cruz de Jesus Cristo. Cremos no valor salvador e único dela. Isso nós também professamos.